Olá, eu sou a professora Vanessa e nesse canal vou contar para você sobre história. Na aula de hoje vou falar por que estudamos história, quem é o historiador e por que usamos fontes históricas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita, te inscreve, deixa o teu like que a aula já vai começar. A história é o estudo do passado que ajuda a entender e compreender o que se passa no presente e no futuro. Estudamos história para compreender por que muitas coisas são, como funcionam e por que são assim. Um exemplo é a pergunta clássica: por que no Brasil se fala português? Porque fomos colonizados pelos portugueses e aprendemos o seu idioma, senão cada região falaria a língua da sua tribo. O profissional da história é o historiador, que faz uma investigação histórica para descobrir a verdadeira história de algum fato e, para isso, pesquisa em fontes históricas. As fontes. As fontes são sinais e interpretações, restos ou vestígios do passado, que dão pistas e auxiliam o historiador a desvendar e desenvolver as suas pesquisas históricas e preencher as lacunas da história da humanidade. As fontes se dividem em 3 grupos. O primeiro, fontes escritas. O segundo, fontes materiais. E o terceiro grupo, fontes orais. O primeiro grupo é o das fontes escritas, que são vestígios que contêm algum tipo de escrita, símbolos, desenhos ou formas de linguagens. Exemplo, temos cartas, discursos, leis, livros, letras de músicas, poemas, jornais, revistas, tratados, folhetos, iluminuras, textos, certidões, decretos, constituições, crônicas, narrações, etc. No primeiro exemplo, nós temos as cartas, que antigamente eram muito utilizadas para a comunicação entre as pessoas. As notícias chegavam muitas vezes através das cartas. Hoje em dia, quase não chegam cartas nas nossas casas. Quando abrimos as caixas de correio, chegam contas de água, contas de luz, mas raramente chegam cartas. O próximo exemplo de fontes escritas são as leis, e aqui neste exemplo estão as leis bíblicas judaicas. Neste slide temos fontes escritas e tem livros, e ao lado uma imagem com alguns livros. Os jornais são ótimas fontes escritas. Eles trazem muitas informações. Aqui nesse exemplo, um trabalho realizado na sala de aula com os alunos que pesquisaram em jornais antigos. Neste exemplo de fontes escritas, no item revistas, temos ao lado a imagem de algumas revistas. Neste exemplo de fontes escritas, no item tratados, temos a imagem do Tratado de Tordesilhas. Aqui, em fontes escritas, temos o item folhetos e a imagem de folhetos, a literatura de cordel. Uma das fontes escritas são as iluminuras, que eram pinturas decorativas feitas em pergaminhos ou páginas de livros. Um outro exemplo de fontes escritas são as certidões. E aqui na imagem ao lado está um exemplo de uma certidão de casamento em árabe, onde casaram os bisavós do meu marido. A bisavó, Dona Margarida, e o bisavô dele, seu José João. Aqui, em fontes escritas no item decretos, temos a imagem de um decreto, Lei de Proteção ao Professor.
Aqui em fontes escritas, no item Constituições, colocamos a imagem da Constituição brasileira. O segundo grupo é o das fontes materiais, que são obras que foram produzidas pelo homem desde o início da sua existência. Neste grupo nós temos esculturas, pinturas rupestres, obras de arte, vestuário, cerâmicas, urnas funerárias, pedras lascadas e polidas, armas, fósseis, fotos, filmes, túmulos, ruínas, templos, pirâmides e outros monumentos. Em fontes materiais, no item esculturas, colocamos a figura em ouro de um animal do período cicládico, ou seja, da arte cicládica. Neste slide, fontes materiais, temos pinturas rupestres, com uma imagem também recentemente descoberta. Em fontes materiais, no item obras de arte, está o exemplo da imagem da pintura chamada O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Uma das fontes materiais é o vestuário, e na imagem ao lado a gente tem a vestimenta da mulher árabe. No caso, os véus árabes são chamados de vários nomes. Este da foto, da imagem, é o hijab, é o véu que passa por cima da cabeça, faz uma volta pelo pescoço e o rosto da mulher fica à mostra. Em fontes materiais, no item cerâmicas, ao lado colocamos a imagem de uma cerâmica recentemente descoberta. Em fontes materiais, no item urnas funerárias, temos a imagem de urnas funerárias marajoaras do Brasil. Em fontes materiais, no item pedras lascadas ou pedras polidas, temos a imagem de uma ponta de flecha lascada encontrada no Brasil. Em fontes materiais, no item armas, temos aqui a imagem de uma espada turca de 5.000 anos. Uma das fontes materiais são os fósseis, que através deles podemos descobrir muitas características do ser que viveu, quando viveu e como viveu. Na imagem ao lado, temos a imagem de um crânio de um Littlefoot, fóssil de espécie ancestral primata que se balançava nas árvores. Em fontes materiais, no item fotos, utilizei uma foto minha como exemplo. Em fontes materiais, no item filmes, escolhi colocar para vocês o exemplo do filme O Menino do Pijama Listrado. Das fontes materiais são os túmulos. E aqui, no exemplo, nós temos o túmulo de Allan Kardec, que é considerado fundador do Espiritismo. Este túmulo está localizado no cemitério Père-Lachaise, na cidade de Paris, na França, e é um dos túmulos mais visitados nesse cemitério, que é considerado um museu de céu aberto, por ter muitas celebridades, famosas enterradas lá. Esse cemitério foi feito a mando de Napoleão Bonaparte e qualquer pessoa pode visitá-lo. Em fontes materiais, no item ruínas, coloquei ao lado a imagem das ruínas de Tulum, que fica no México. No item fontes materiais, templos, nós temos aqui a imagem do Templo dos Guerreiros, que faz parte do complexo arqueológico de Chichén Itzá, no México. Como um exemplo de fontes materiais para o item pirâmides,
coloquei uma foto que recentemente tirei em frente à pirâmide de Chichén Itzá, no México. As fontes orais são fontes que envolvem a fala, são faladas ou contadas. São tradições que foram contadas de uma geração para geração. Geralmente, as pessoas mais velhas contam para os mais novos as suas histórias do passado e que podem ter vivido o momento e contam a sua experiência. Assim, elas vão passando adiante. A fonte oral é uma das maneiras de preservação da memória, da tradição ou cultura de um povo. Assim, o conhecimento de uma época vai sendo transmitido para o futuro. Essas fontes orais podem ser lendas, mitos, relatos, documentários, entrevistas, canções, festas, orações, contos, histórias, etc. Como exemplo de fontes orais, no item lendas, temos muitos exemplos de lendas contadas, como a lenda do rei Arthur, do negrinho do pastoreio, da Índia Iraci, etc. Hoje, muitas lendas estão escritas em livros, e ao usar o livro, seria classificado como fonte escrita no item livros. Como exemplo de fontes orais, no item mitos, temos muitos exemplos de mitos contados, como os mitos da mitologia grega. Hoje, muitos mitos estão escritos em livros, e ao usar o livro, a fonte seria classificada como fonte escrita, item livros. No exemplo de documentários de fontes orais, está a imagem do documentário chamado Dinossauros, feito pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como exemplo de entrevistas das fontes orais, separei a imagem de uma entrevista com Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Como exemplo de fontes orais, no item canções, temos muitas canções como exemplos: canção de ninar, canções de roda, etc. Hoje, muitas canções estão escritas e, ao usar a canção escrita, a fonte seria classificada como fonte escrita, item canções, pois há que se observar a maneira correta de citar as fontes. Como exemplo de festa religiosa, nós temos aqui a festa a São Blas, conhecido pelos peruanos como Santo da Garganta, em português São Brás. Ele é chamado assim porque salvou um menino que tinha um osso entalado em sua garganta. Essa festa é comemorada no dia 3 de fevereiro. Como exemplo de fontes orais, no item orações, temos muitos exemplos de orações, como a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, por exemplo, que a maioria das pessoas conhece. Algumas orações estão escritas nos chamados santinhos, como pode-se observar na imagem ao lado. São folhetos com a imagem do santo e a oração na parte de trás. Se fores usar o santinho como fonte, ela será classificada como fonte escrita, item orações, /santinho. Há que se observar a maneira correta de citar as fontes. Como exemplo de fontes orais, no item contos, temos muitos exemplos de contos. Hoje, muitos contos estão escritos em livros, e ao usar o livro, a fonte seria classificada como fonte escrita, item livros. Ao lado, temos como exemplo um livro que reúne vários contos.
Todos esses tipos de fontes são usados pelo historiador como formas de pesquisa para seu trabalho. Lembrando que o historiador deve ser imparcial sempre, quanto à sua opinião e buscar a verdade para a comprovação do seu trabalho, que é desvendar e explicar os fatos ocorridos no passado, que ajudam a compreender o presente e o futuro da história da humanidade. Por hoje encerramos a nossa aula sobre as fontes. Aproveita e deixa o teu like ali no meu canal. Até a próxima!